Hoje encontrei um velho amigo, cansado, triste, abatido, arrastando pesada cruz. Ao lado do ferido amigo, ouvindo seu pranto sofrido, sua vida corria perigo. Precisava bem mais que um ombro amigo. Amigo, nada está perdido. Deus é contigo, te ama, te chama, creia. Está tudo escrito, seu poder é infinito. Em alto retiro te colocará. 10.000 cairão à sua direita, outros 1.000 à sua esquerda. Mal nenhum te alcançará. Pisará o leão e a serpente. Em sua atenção Deus dará ordens, anjos te acompanharão. Deus será seu refúgio, escudo e broquel. Eternamente será sua salvação. À sua direita, outros 1.000 à sua esquerda. Mal nenhum te alcançará. Pisará o leão e a serpente. Em sua atenção Deus dará ordens, anjos te acompanharão. Deus será seu refúgio, escudo e broquel. Eternamente será sua salvação.
Todos, amados irmãos, apresento a minha saudação. E desejo-lhes que a graça preciosa do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus nosso Senhor, da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, do nosso Santo Irmão Aldo, da Santa Vó Rosa, envolva cada um de nós. A sua presença é de um valor imensurável, pois demonstra a consideração para com a obra de Deus aqui nesta terra. O tanto que Ele fez por nós, enviando profetas, até mesmo seu Filho amado, e nos dias de hoje formando o Consolador na Santa Vó Rosa, na pessoa da Santa Vó Rosa, e também o Santo Pastor na pessoa do Santo Irmão Aldo. Para quê, irmãos? Para nos encaminhar a vida que não se acaba. E hoje iremos participar de uma reunião voltada para a oração. Quando entendemos que a casa de Deus é chamada casa de oração, momento que elevamos nossos pensamentos aos céus para louvar e glorificar, tanto por meio de hinos e reverenciar, respeitar e aprender mais com as palavras que Deus tem nos dado por meio da Santa Vó Rosa e por meio do nosso santo e querido Irmão Aldo. Palavras que nos fortalecem, traz clareza naquilo que devemos e naquilo que não devemos fazer, para sempre honrar a Ele e a todo o seu poder. Reunião esta voltada principalmente ao Espírito Santo do Pai, que possamos considerar, respeitar e valorizar, para que Deus, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, se alegre com o nosso bom comportamento e com a valorização que damos a este momento tão importante em nossa vida. Convido por gentileza aqueles que têm condições para que se coloquem em pé. Nós iremos cantar o hino de número 1, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não tem igual, e que marcha confiante, pois entrega o poder celestial. Em sentido de reverência, iremos orar. Santíssimo Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador de todo o universo e do homem à sua imagem e semelhança, aqui estamos, ó Pai, reunidos para glorificar ao Senhor e a todo o seu poder formado de santos e anjos, quanto ao Senhor Jesus, ao seu próprio Espírito, nosso Espírito Santo, e nos dias de hoje, a esses santos que o Senhor tem formado e reina sobre cada um de nós, a Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador e o Santo Irmão Aldo. Todo louvor ao Senhor, ó Senhor Jesus. Exaltamos a Senhora, nossa Mãe Virgem Maria Santíssima. Glorificamos o Senhor, o profeta Irmão Aldo, ó Santa Vó Rosa, recebe toda a nossa adoração. Neste momento estamos reunidos também para aprender, pois é o momento que fortalecemos os nossos entendimentos. Por isso que precisamos, ó Pai, da presença dos seus santos, dos seus anjos, para esta reunião de oração. Para termos uma reunião agradável, uma reunião aconchegante, de paz, de alegria, aonde que realmente acrescenta em nosso entendimento. E na certeza, ó Santa Vó Rosa, ó Santo Irmão Aldo, nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, que conosco está
nesta santa reunião, irá dirigir todo o ato da mesma, nós muito agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iremos cantar o hino de número 82, ó Espírito Santo. Ó Santo Espírito Divino Consolador, a Igreja Apostólica te adora e te rende louvor. Vem, ó Espírito de amor, conduze o povo do Senhor, com a celeste unção, realizar a divina perfeição. Manifesta a glória celeste, grande mestre ensinador, da fortaleza, fé e temor, Espírito Santo do Senhor. Santos e anjos do exército, da milícia angélica, Santo Espírito de Deus, nós consagramos-nos a Ti. Somos
Não dê ouvido ao mundo, porque nele tudo é ilusão. Ó jovem apostólico, não olhe para o mundo, porque nele há muita perdição. Cuidado com o inimigo de sua alma, pois ele não quer sua salvação. Ó jovem apostólico, seja vigilante em todos os instantes do seu viver. Despreze os convites que o inimigo faz em todos os instantes para te convencer, pois tudo parece maravilha, porém não passa de uma armadilha.
na terra, subiste para o céu para receber seu galardão. Cumpriste teu santo ministério com toda lealdade e com dedicação, e terminando sua missão aqui na terra, subiste para o céu para receber seu galardão. Profeta vencedor. Muito bem, amados. Belas mensagens apresentadas pelos nossos irmãos do coral. Quanto ao nosso santo irmão Aldo, ele foi vencedor e nos ensinou a vencer. Basta ouvirmos ou escutar as suas palavras e colocar em prática. E assim teremos a vitória a cada momento de nossa vida, em poder ser filho de Deus e contar com toda a proteção do reino dos céus. Aqui temos a mensagem que fala sobre a lealdade e a fidelidade. A lealdade é uma virtude nobre, uma qualidade que revela a capacidade de uma pessoa ser plenamente confiável. Agir com retidão, manter elevada moral, caráter firme e intenção honrada em tudo o que faz. Já a fidelidade é a atitude de quem permanece fiel, comprometido com aquilo que assume, demonstrando confiança, honestidade e verdade. Esses atributos pertencem a Deus, aos seus santos, como o salmista e rei Davi afirmou sobre nosso Deus. O seu amor é leal e ele age fielmente sempre em todas as coisas. E ainda, em Deuteronômio, ele diz: ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é.
Todos os filhos de Deus devem cultivar e expressar esses valores, pois revelam qualidade própria do Pai Criador, já que fomos feitos à sua imagem e semelhança. Jesus Cristo, nosso Divino Mestre, foi o maior exemplo de lealdade e fidelidade ao Pai. Sua entrega na cruz e ressurreição gloriosa consolidaram sua missão. Mesmo em sofrimento, declarou: Pai, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. A Virgem Maria Santíssima respondeu com lealdade ao chamado do anjo e cumpriu fielmente seu ministério como mãe do Salvador. A Santa Vó Rosa, predestinada e preparada por Jesus, cumpriu sua missão com amor, sacrifício e lealdade, tornando-se o Espírito Consolador prometido. O Santo Irmão Aldo aceitou o chamado da Santa Vó Rosa e assumiu seu ministério na Igreja Apostólica, sendo fiel até o fim e hoje glorificado nos céus. A vitória de cada um de nós, de nossas famílias e de nossa igreja depende da unidade espiritual e da obediência aos princípios da fé. Essa unidade só é possível através dos vínculos de lealdade, fidelidade, amor e dedicação. Sem esses valores, será difícil vencer as tentações de permanecer firmes. Precisamos avaliar constantemente quanto amor e dedicação temos a Deus, aos seus santos e à nossa igreja, pois disso depende nosso testemunho de lealdade e fidelidade. A fidelidade é obediência aos princípios que norteiam nossa vida, família, casamento, trabalho, ministério e igreja. A lealdade nasce dentro de nós, como uma luz espiritual que nos faz acreditar, defender e seguir os valores da fé. Ser leal significa viver coerentemente com nossos valores, sonhos e propósitos, refletindo em atitudes aquilo que carregamos no coração. Isso nos torna pessoa confiável, abençoadas e felizes. Dizer a verdade e ser sincero são atitudes naturais da lealdade e fidelidade. Quem é leal não mente por conveniência, mas busca sempre o melhor para o próximo. A lealdade se constrói diariamente, não em atos isolados. A oração sincera nos liga a Deus e aos santos, e o diálogo fortalece os laços na família, no trabalho e na igreja. Como seres humanos, falhamos, mas ao invés de culpar terceiros ou escolher erros, ou esconder o erro, devemos assumi-los, ser humilde, pedir perdão a Deus e aos seus santos e às pessoas envolvidas. Essa atitude honrada fortalece nossa fé, demonstra o poder da lealdade. Deus e os seus santos são leais em todos os seus projetos e jamais nos desampararão. A Santa Vó Rosa dizia: Deus escreve certo por linhas tortas. Ainda que não compreendamos os planos divinos, podemos confiar em sua proteção e amparo. Somos estimulados a viver em santidade, com retidão e pureza no coração. A lealdade deve ser testemunhada em nosso proceder, evidenciada pela coerência entre palavras e atitudes. Somos o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça da igreja. Portanto, a lealdade e a fidelidade fortalecem a unidade e contribuem para a expansão do Evangelho. A lealdade corresponde à maturidade da fé. A fidelidade é fruto da obediência e consagração. Ambas são indispensáveis para servir a Deus e a Igreja Apostólica. Estimados irmãos, membros, obreiros da nossa amada igreja,
Sejamos servos leais e fiéis ao Consolador, vivendo em unidade espiritual, com moral elevada, dando exemplo de verdadeiros filhos de Deus. Deus nosso Pai, Jesus Cristo, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo estão atentos à nossa lealdade e fidelidade. Eles proverão bênçãos, proteção e inspiração a todos que assim viverem, garantindo nossa vitória ainda nesta vida. Vivamos pelo amor e pela fé. Cultivemos a paz, a união e a esperança para que um dia sejamos vitoriosos na glória celestial para todo sempre. Amém. Irmãos, a lealdade e a fidelidade é de um valor muito grande para servirmos ao reino dos céus. Não tem como servir o reino dos céus sem ter fidelidade e sem ter lealdade. Quando observamos o significado da palavra, ainda de uma forma bem simples, da fidelidade, que se remete à pessoa que faz um compromisso com outra, ou com o seu trabalho, ou no casamento, nós observamos que no mundo, para quem não tem uma responsabilidade que nós temos, essas conseguem faltar com a lealdade. Por exemplo, uma pessoa que ela trabalha em uma empresa, ela tem um compromisso, ela assume um compromisso de entrar tal hora. Ela vai e cumpre os seus compromissos, os seus deveres, ela é fiel àquilo que promete, aquilo que está no contrato. Mas, por outro lado, ela é desleal. Aquela empresa, por muitas vezes, falar mal dela. Falar algo que não deveria para outra, como alguma coisa que deveria ali ficar em segredo. Então leva para fora, trazendo prejuízo para aquela empresa. Mas ela é fiel com relação aos compromissos. Para nós isso não serve. Uma pessoa não tem como, na igreja, dizer, eu vou ser fiel à disciplina e vou falar mal dela. Não tem como. Porque quando nós fazemos a promessa de servir ao reino dos céus, nós precisamos servir o bem. Então, é natural que precisamos ser fiel aos compromissos das regras, da doutrina, da nossa fé. E com essa fidelidade, também temos a lealdade de ser verdadeiro naquilo que nós estamos fazendo, em todos os momentos. Também existe a possibilidade no mundo, para as pessoas que não têm o nosso compromisso, ser leal e não ser fiel. Por exemplo, uma pessoa que ela tem ali um trabalho para cumprir, ou fez uma promessa a alguém, e de repente aconteceu um imprevisto na vida dela. E ela não consegue cumprir aquela promessa. Ela foi infiel. Mas ela é leal em dizer por que não cumpriu. Fulano, aconteceu um imprevisto na minha vida, então eu não cumpri por causa disso. Ela não vai mentir. Já na igreja, não. Na igreja nós precisamos, como tenho dito, como o irmão Aldo tem nos mostrado, como está neste boletim, é necessário sermos leais, sermos verdadeiros, sermos justos, sermos honrados. Porque a lealdade, irmãos,
nasce principalmente pela maturidade. É onde que nós conseguimos ter a convicção de nossa fé. Temos a certeza do que nós queremos para a nossa vida. Então, naturalmente, cumprimos com fidelidade também tudo aquilo que nós queremos para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, mas também em prol do desenvolvimento para outras pessoas, já que nós somos um povo escolhido para dar as mãos uns aos outros, para se unir uns aos outros, a fim de bem representar o reino dos céus aqui nesta terra. Temos exemplos de infidelidade e as suas consequências lá no início. Quanto ao casal, eles foram infiéis. Infiéis ao que? A ordem que recebeu de Deus. E teve por consequência a perca do paraíso, de viver no paraíso, e também de viver uma vida submissa ali à dor, quanto ao ser humano, ou por outro momento também ao fim de uma jornada aqui nesta terra, ao cansaço e muitas outras coisas, consequências que o homem herdou pela infidelidade, pela falta de ser leal também ao reino dos céus. Mas Deus, ele não deixou ou não abandonou o homem. Ele, por meio dos profetas, procurou incentivar o homem para que este pudesse ser fiel a ele e receber a segurança do reino dos céus, do reino dele, Deus, a presença de santos e anjos, como eles tinham naquele paraíso. Agora esses anjos protegeria, defenderia, daria força, coragem, disposição para vencer as diversas lutas e empecilhos que surgiriam ao longo de sua jornada aqui nesta terra. Então, os profetas que foram fiéis a Deus conseguiu salvar muitas pessoas leais e fiéis, conseguiram conscientizar muitas pessoas para o reino dos céus. E aquelas que também ouviram as suas palavras e foram fiéis e leais, conseguiram ter a bem-aventurança ou a graça, a proteção do reino dos céus aqui nesta terra, quanto também a sua chegada a uma vida que não se acaba. Jesus, ele é o maior exemplo de fidelidade, juntamente com a Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo e a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, de fidelidade e lealdade. Nós podemos observar, irmãos, a disposição de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima na sua fidelidade. E essa fidelidade fez com que Deus admirasse, porque ela conservou a pureza em seu coração, em seu espírito. E ali Deus fala por meio do anjo Gabriel. Deus, admirando, diz por meio do anjo Gabriel: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Então, não temas, porque achaste graça diante dos olhos de Deus. E nos momentos em que ela recebe ali o elogio, ou a saudação do anjo, irmãos, ela não se enche de vaidade. Ela ali no momento, ela fica pensando que saudação que seria aquela. Foi aonde que o anjo expressou dessa maneira: não temas, porque achaste graça diante dos olhos de Deus. Então, até no momento de receber os elogios, as saudações, ela recebeu com humildade, com simplicidade e com espontaneidade, porque mais do que a fidelidade, irmãos, a lealdade está ligado bem à espontaneidade. Bem à espontaneidade. Não que a pessoa ela não pode ser espontânea e ser fiel,
mas muito mais com relação à lealdade está ligado à espontaneidade. E de uma forma espontânea, para ver o bem da humanidade e bem do reino dos céus, é onde que a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, ela expressa: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim segundo as tuas palavras. Ela foi, ao longo do seu ministério, muito fiel e leal, a Deus, e por isso que ela é rainha no reino dos céus. Jesus, ele, ao longo do seu ministério, procurou ser fiel. No início ali, quando foi se batizar, ele se batizou não porque tinha pecado, mas porque ele queria que a justiça de Deus cumprisse, mas daria também exemplo para outras pessoas. É como se diz: olha, eu não tenho pecado, eu estou se batizando. Então, para dar exemplo, ele foi ali, irmãos, para mostrar a importância desse sacramento. E isso alegrou muito a Deus. Além da vinda do Espírito Santo sobre ele, quanto também uma voz que dizia: eis aí meu filho, a quem me comprazo. Jesus, ele procurou ser leal a Deus no momento das tentações, onde que ele, sendo provocado pelo inimigo, ele diz: nem só do pão viverá o homem. O inimigo fala: tu é filho de Deus? Transforma esta pedra em pão. E por que ele fala isso? Porque ele sabia que Jesus tinha passado 40 dias no deserto. E o inimigo vê o que você está precisando, o que você está desejando. Para quê? Para desvirtuar a sua conduta. Para levar você para o caminho contrário a Deus. Mas Jesus, ele fala: nem só do pão viverá o homem, mas de todas as palavras que prosseguem da boca de Deus. Não contente, leva ou é encaminhado ali no lugar alto, numa montanha. E ele diz: lança-te daqui, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, caso vier tropeçar. Como assim? O inimigo, ele é tão astuto que ele usa a palavra para quê? Para fazer com que as pessoas tropecem? Realmente, irmãos, são palavras isoladas que as pessoas falam: ah, é mesmo? Eu vou por esse caminho, eu posso fazer isso. Então as pessoas se lançam no lamaçal pensando que está fazendo o correto. Jesus, ele não desconsiderou a palavra, mas disse: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Naqueles momentos, o inimigo ofereceu o mundo todo para Jesus, assim como oferece para cada um de nós, para sermos o quê? Infiéis, desleais ao reino dos céus. Jesus, ele expulsa, porque sabe que Deus é maior e que ele veio salvar. Ele veio, irmãos, dar oportunidade. Então, independente do momento, Jesus, ele demonstrou a sua fidelidade e a sua lealdade a Deus. Nos momentos próximos de sua crucificação, ele, ali, meditando ou, de certa maneira, já sentindo, porque a Sagrada Escritura mostra que houve um momento que Jesus, ele suava sangue, tem o nome certo, mas ele sentia de certa maneira ali, antecedia, pensava, algo acontecia com ele. E um desses momentos, Jesus diz que, se possível, passaria aquele cálice. Pai, se possível, passa esse cálice. Mas ele diz: todavia, que se cumpra a sua vontade. Então, quer dizer, irmãos, ninguém quer passar dor. Nem Jesus. Mas ele estava aqui por você, por nós. Então, aquela dor ele passou para nos dar a oportunidade
de viver uma vida original, uma vida longe do pecado, uma vida pura, uma vida com obras perfeitas ao reino dos céus. E Jesus, quando ele faz sua promessa a respeito do Consolador, ele fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. A Santa Vó Rosa não apenas guardou o mandamento do reino dos céus, mas foi fiel e leal a este mandamento. De tal forma que no ano de 1954, Jesus apareceu a ela. Para quê? Para formar um povo. Jesus veio por meio dela a um povo aqui nesta terra, a um povo de boa vontade, porque para cumprir a obra de Deus precisa ter muita boa vontade. E, naqueles tempos, antes de acontecer isso, a Santa Vó Rosa também, irmãos, se prontificou a Jesus, dizendo: Jesus, de hoje em diante, eu morro para o mundo para viver somente para o Senhor. Então ela se comprometeu em viver para o reino dos céus. E ela lutou, ela foi constante, perseverante, foi muito corajosa. Porque o que ela enfrentou, irmãos, foi lutas imensas. Lutas que poderia ela dizer: mas Deus, por que eu estou passando por isso? Mas ela preferiu lutar e não reclamar. Ela preferiu clamar e não reclamar. Pedir e não insultar porque está passando por aquilo. São exemplos que nós precisamos seguir. A Santa Vó Rosa, durante 16 anos, irmãos, lutou para ser fiel ao reino dos céus e, por conseguinte, também com espontaneidade, na lealdade, porque tinha convicção que aquilo era bom para o espírito. Aquilo tinha um valor extraordinário, não só para ela, como para o seu próximo. E o irmão Aldo também aceita esta árdua missão, porém uma missão gloriosa. Missão de um valor extraordinário. Ele cumpriu durante 44 anos. Ele persistiu ensinando, incentivando cada um de nós. Por quê? Por que ele fez isso, mesmo perante as lutas, mesmo as provocações, mesmo as calúnias, mesmo as tentações, com relação às mentiras? Porque ele nos ama, irmãos. Ele ama o reino dos céus. Além de ter o compromisso da sua fidelidade, a promessa que fez, também tinha lealdade, a convicção que aquilo era certo. E nós precisamos ter essa maturidade quanto à nossa fé. Porque aqui eu preciso estar falando com o mestre, pessoas de um entendimento elevado. Senhor e senhora, você jovem, nós não estamos aqui por estar. Nós estamos aqui com um propósito de ser luz, de ser um povo que realmente representa o reino dos céus. E somente com a nossa fidelidade e lealdade, e com certeza que isso prossegue para outros atos de amor, outras virtudes e qualidades nobres que precisamos ter em nosso coração, obediência. Se nós somos obedientes, nós somos fiéis, e contudo leais. Pensou uma pessoa dizer assim: eu vou tentar ser fiel na igreja, mas não vou ser leal. Não tem como. Nós observamos ali, no momento do batismo, onde que uma pessoa, ela faz a promessa. Eu prometo, promete o quê? Você promete o quê? Prometo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, do Consolador, do Santo Irmão Aldo, deixar do mundo e de todo o pecado
Para viver o quê, irmãos? Para viver para Jesus, para a Santa Vó Rosa, para o Santo Irmão Aldo, e obedecer à doutrina e disciplina da Igreja Apostólica. Então nós fazemos uma promessa de viver para o reino dos céus. Vamos fazer um exemplo. Vou colocar essa prática que existe lá, que vamos ver se que a pessoa consegue. Eu vou obedecer toda a disciplina, mas eu vou falar mal dela. Você está sendo desleal, mas você está realmente afrontando a doutrina do reino dos céus. Afrontando o que está espalhando a semente do mal. Afrontando a obra de Deus com relação àquilo que Deus tem nos dado como uma dádiva, aquilo que Jesus tem nos dado como uma dádiva. E, contudo, afrontando a própria doutrina de Jesus. Então, não tem. A promessa sua está ligada a isso. Então, existe um elo com relação. Por isso que a pessoa, quando ela vai se batizar, ela precisa estar convicta de sua fé. Ela precisa estar entendendo aquilo que vai fazer. Ainda que os pais precisem incentivar e muito, mostrar que aquilo é o certo. É isso que os pais precisam fazer. Filho, isso é o certo. Incentivar isso é o que vai agradar a Deus, é isso que vai trazer a tranquilidade para a sua alma, é isso que vai trazer firmeza aos seus passos. Então os pais precisam estar atentos, ainda que os filhos precisam ter essa convicção, mas os pais precisam incentivar essas convicções nos filhos, da fé real ao nosso Deus Pai, para que eles possam ser bem-sucedidos em suas vidas. E nós estamos, irmãos, numa reunião voltada para oração. É momento em que podemos pedir a Santa Vó Rosa, me dê entendimento para que eu possa criar meus filhos. Nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, me dê entendimento para que eu possa incentivar meu filho, minha filha, primeiro, meus exemplos, é claro. Me dê tudo para que eu possa encaminhar eles ao reino dos céus, para que eles possam ser leais, para que eles possam ser fiéis. Porque, irmãos, é interessante a vida, porque o ser humano é algo extraordinário. Ele foi feito com inteligência inestimável, a inteligência é muito grande. Você imaginar assim que Deus, ele é perfeito. Ele é perfeito e nos fez perfeito. Ele é cheio de bondade. E por outro lado, o reino oposto é imperfeito e cheio de maldade, mas cheio também de astúcia. Uma pessoa entender assim, eu não quero porque eu estou sentindo enganado. Às vezes você ouve assim, eu estou sentindo enganado pela Santa Vó Rosa, pelo Santo Irmão. Não entre os irmãos, tá? Não entre os irmãos. Mas como assim? Às vezes, meditando na inteligência do homem, que é imensa, mas ela é derretida com a astúcia do inimigo de uma forma tal que ele chega a um ponto extremo. Como estamos sendo enganados a viver em santificação? A viver em perfeita união uns com os outros, a obedecer ao reino dos céus? Como assim? Olha, o mundo não engana, o mundo é cheio de pecado, então não engana. E esses que vão viver para o reino dos céus, esses vão ser leais e fiéis a Deus. Qual que é o pensamento realmente que estrutura essa expressão? Irmãos, aqui é uma obra perfeita. É uma obra realmente que foi formada por Jesus. E tudo, nós temos tudo para ser leais no ouvir. Como a dizer, eu vou ouvir coisas maliciosas, eu vou ouvir coisas da promiscuidade, coisas de brutalidade, coisas de ódio. Eu estou dando atenção para quem? Só para termos uma meditação, não apontando. Estou dando atenção para o reino dos céus ou para o reino oposto? Estou sendo fiéis e leal a Deus ou não? A disciplina traz, irmãos, a defesa para cumprirmos em nossa vida a doutrina.
Quando eu vejo uma imagem de brutalidade, também de malícia, de outras coisas, será que o homem ele consegue dizer assim, eu estou dando atenção para o reino oposto ou para Deus? Ou ele acredita assim, eu alimento do mal para que produza o bem? Como assim? Será que existe esse pensamento dentro de uma pessoa? Ou ela realmente ela é cega pelas ilusões que o mundo oferece? Elas é surdas pelo inimigo para que não consiga ouvir as palavras do reino dos céus e não cumprir com fidelidade aquilo que prometeu. Com relação ao corpo, é interessante aqui, o corpo é templo do Espírito Santo. É isso? O corpo é templo do Espírito Santo. Como se expõe o corpo à cobiça? Eu vou expor o corpo à cobiça, ao pecado, fazendo com que a pessoa tropeçar para que eu ganhe o reino dos céus. Irmãos, isso é só uma reflexão, a meditação, porque o homem é extraordinário, é inteligentíssimo. O senhor, a senhora pode compreender o que dificulta, irmãos, a caminhada do ser humano aqui nesta terra é o reino oposto, que faz com que o homem não consiga enxergar a realidade e faz com que o homem enxergue a obra de Deus como fosse algo difícil, até mesmo impossível. Por quê? Porque ele não quer ver a tua salvação, ele não quer ver a tua fidelidade, ele não quer ver a tua lealdade. Observa nessa mensagem que fala assim, nós somos o corpo de Cristo, sendo Cristo a cabeça. O corpo de Cristo, irmãos, precisa ser perfeito. Um corpo precisa estar em total harmonia para que exista aí uma movimentação perfeita. Se existe alguma dor, já ali existe uma dificuldade, até mesmo um clamor, quando falamos do corpo, nosso corpo. Então precisamos estar em harmonia com o reino de Deus, ligado a Ele, Jesus, naquilo que Ele tem nos ensinado nos dias de hoje, por meio da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. O Irmão Aldo ele foi insistente, irmãos, para louvarmos a Jesus, para louvarmos a Deus, para louvarmos o reino dos céus. Mas como louvarmos o reino dos céus? Ó Deus, eu te amo, Deus, eu te adoro, ó Pai. Mas e a sua conduta? Fala a mesma coisa? Os seus procedimentos fala a mesma coisa? Porque o nosso procedimento está ligado à fidelidade àquilo que nós prometemos. Então nós precisamos analisar, irmãos, o quanto o irmão Aldo tem sofrido para nos conscientizar de vivermos bem com nós mesmos, uns com os outros e com nós mesmos. Porque a leveza do espírito com relação não à leviandade, mas à tranquilidade, à paz, ela se alcança por meio da nossa fidelidade. As palavras que Jesus tem nos dado nos dias de hoje. É interessante, nós comentamos, meditando aqui sobre o momento de palavras isoladas, né? E fazendo ali uma ligação à palavra de Jesus. Olha como é interessante, sei que os nossos irmãos têm esse entendimento, mas olha só, Jesus ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Muito se ouve as pessoas dizendo assim, que não tem o nosso entendimento, não podemos julgar como uma pessoa condenada de maneira alguma. Mas espera aí, Jesus ele é o caminho e a vida. Por que você segue a Santa Vó Rosa? Porque segue o irmão Aldo. Então, olha como o inimigo ele é astuto, ele usa a palavra de Jesus para distanciar as pessoas de Jesus sem que elas saibam. Por quê? O pastor está distanciando de Jesus sem ela saber? Porque a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo é a promessa de Jesus. Eles são da promessa de Jesus. É interessante, só para ter uma... Jesus ele fala sobre eu sou o caminho, a verdade e a vida, no 14, capítulo 6, do livro de São João, do Evangelho de São João. E quando ele fala a respeito do Consolador, ele fala no capítulo 14, no verso 16, é claro. No verso 16, aí se estende, quando falamos do 21, 26 e capítulo 15,
também, capítulo 15, 26, né? Ali no capítulo 16. Então, é algo sequência. Então, como que eu posso acreditar em Jesus sem acreditar na sua promessa? Como alguém pode dizer, olha, Jesus é o caminho e a vida, mas eu não acredito na sua promessa, eu não aceito a sua promessa? Tanto a respeito do Consolador, do Santo Pastor. Olha o confronto, olha a questão. Eu não aceito. As pessoas, vamos dizer, como diz assim, eu não aceito. Por quê, irmãos? O inimigo faz que as pessoas se distanciem de Jesus sem que ela perceba. Sem que ela perceba. Para quê? Para que não ouça a palavra de Jesus. Porque as palavras que nós estamos ouvindo nos dias de hoje, é dele, Jesus. É dele. Quando nós falamos da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, nós estamos falando da segunda vinda de Jesus. Em espírito. É bem verdade que nós estamos falando da segunda vinda de Jesus em espírito. E que as suas palavras chegou até nós por meio deles. Mas existe aquela questão também, mas onde que está escrito isso e aquilo? Olha o tanto de pergunta que o inimigo leva ao ser humano para que ele tenha interrogações e muitas vezes se distancie da obra de Deus. Irmãos, aqui nessa igreja, ela tem tudo que protege o que é do reino dos céus. Tudo que é do reino dos céus. E algo muito mais claro foi nos dado nos dias de hoje, pela necessidade para essa época. Vamos dar alguns pontos da Sagrada Escritura, com relação, nós estávamos falando de ver, às vezes, coisas que não pode, porque isso desagrada a Deus. A pessoa, com certeza, os nossos irmãos entendem sobre essa realidade. Na Sagrada Escritura tem. Que os seus olhos, os nossos olhos, são a candeia do corpo. Mostra, se os nossos olhos forem mal, todo o nosso corpo será tenebroso. Jesus, ele fala, somos moldados por aquilo que vemos e, por conseguinte, também por aquilo que ouvimos. Se eu vejo uma coisa que é ilícita e se alimento daquilo, logo mais eu vou estar vivendo aquilo, sem perceber. E, por outro lado, está desvalorizando a obra de Deus. Tudo isso, irmãos, é que causa infidelidade. Por isso que nós precisamos olhar para quem? Para a Santa Vó Rosa, para o Santo Irmão Aldo. Porque a voz de Jesus vem por eles. Como Jesus disse. No tempo futuro, ele diz assim. Ele fala, eu sou o bom pastor. Jesus, ele é o bom pastor. Ele nunca deixou de ser. Mas ele diz, olha, eu tenho outras ovelhas, essas não são deste apreço, convém agregar essas. E elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Observe. Muitas pessoas podem dizer, voz é expressão, é o tom. Ele está falando, ouvirão as minhas palavras, ouvirão a minha doutrina. Isso. E ele mostra isso bem claro, quando ele fala assim, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pelas suas palavras hão de crer em mim, para que sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. E para que o mundo conheça que tu me enviaste. Então ele mostra que são palavras, são doutrina. E algo claro que aconteceu nos dias de hoje, que estava falando com relação àquilo que vemos, Jesus ele mostra, naquele momento, essa clareza necessária para o tempo futuro, como ele diz assim, olha, eu tenho muito o que vos dizer. Eu tenho muito o que vos dizer. Jesus, o mestre, dizendo, eu tenho muito o que vos dizer, mas vós não podeis compreender agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O Consolador, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo. Olha Jesus falando por meio do Espírito Consolador, a Santa Voz. É ele falando que ele ia falar. Mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E ainda ele diz, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar, porque tudo quanto o Pai tem é meu.
Então essa obra é uma obra de Jesus, é de Deus, que Ele tem, irmãos, nos dado como uma dádiva. Afinal, Ele tem nos escolhidos para essa missão. Ele tem nos escolhido. Para quê? Para darmos bons frutos. E Ele mesmo disse. Estamos numa reunião de oração, e isso é interessante quando diz Jesus: eu não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi, e vós nomeei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Olha só. Nosso fruto do que, irmão? Da bondade, da generosidade, da honra. Honra não apenas por expressão, mas por meio de ação. O irmão Aldo tem lutado para que isso acontecesse, para que pudéssemos ser, sim, uma luz a brilhar aqui nesta terra. Não querendo apontar ou indicar ninguém, mas querendo conscientizar, querendo levar as pessoas a entender a sua importância, o seu valor. Ninguém, irmãos, pega uma coisa que tem valor e se joga de qualquer jeito. E nós também não podemos se jogar de qualquer jeito, porque nós temos valor. E isso o irmão Aldo tem feito com que nós entendesse. Aí ele fala: para que tudo que pedides em meu nome, ao Pai Ele vos conceda. O que é isso, irmãos? A importância de sermos fiéis e leais a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo nisso, a Jesus, a Deus, ao reino dos céus. Para quê? Para que tudo quanto pedirmos, o Deus possa conceder a nós. Peça por aqueles, pastor, por aqueles quem? Por aqueles que te perseguem. Por quê? Porque eles precisam, irmãos. Nós precisamos ter força para lidar com essas pessoas, mas precisamos ter força também para que essas pessoas possam ser salvas por meio de nossa boa conduta. É uma oração, a Santa Vó Rosa pode atender. Para que as pessoas, elas, num tempo, porque não deve ser de acordo com como eu quero. Ainda que queremos as coisas boas e precisamos persistir nas boas coisas. Não é porque não aconteceu imediato ou no tempo de que nós queremos, é que nós devemos desistir. Nós precisamos ser persistentes, não numa cobrança. Não na questão, olha, Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, o Senhor tem que me dar. O Senhor é obrigado a me conceder. Não, não é assim. O Filho de Deus, ele é humilde, ele se submete à vontade de Deus. Ainda que Jesus, ele, com toda a perfeição, ele diz: Pai, que se cumpra a sua vontade, não a minha. Seja feita a sua vontade. E nós também não devemos ser diferentes, irmãos. A Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, tem nos provado que é possível. Santos que viveram em nosso meio, lutando, perseverando, ensinando, indicando: filho, não faça isso. Isso vai desagradar o reino dos céus. Momento em que pedimos para essas pessoas é interessante, para que se livramos também, muitas vezes, de sentimentos. Porque a oração é sua, é íntima. E ela faz com que que uma pessoa pode se livrar de uns pequenos sentimentos que está nascendo. Olha, ela fez mal para mim, você vai orar por ela. E muitas vezes vai se livrar daquela enfermidade, daquela coisa terrível que o inimigo ainda coloca como fosse nobre perante os olhos do homem, para que ele realmente rejeite a verdadeira nobreza do reino dos céus, que é a paz com todos, indistintamente, respeitar a todos, seja da nossa fé ou não. Isso não representa que precisamos fazer o que eles fazem, mas precisamos respeitar. Precisamos respeitar constantemente as pessoas. Não devemos interferir na vida de ninguém. Você está pecando. Não é isso. Precisamos respeitar. Outro momento em que Jesus também diz: se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vós será feito. Irmão, não é só imaginarmos que estamos em Jesus, pelo dizer assim, eu estou no Senhor, mas é estar por meio de nossa conduta. É por meio de nossa obediência, por meio da nossa fidelidade e lealdade. E nisso Deus se alegra.
Porque, irmãos, Ele quer ver o seu bem. Deus não quer ver o seu fracasso, a sua derrota. Ele não quer ver, irmãos, pararmos pelo caminho. Ele não quer ver a nossa condenação, muito pelo contrário, Ele quer ver a nossa salvação, a nossa vitória. E foi por isso que eles enviaram profetas. O homem deveria meditar no grande amor de Deus pela humanidade. E nisso conseguiria firmar a fé verdadeira, tendo essa convicção de servir, de honrar, de não desvalorizar a obra dele, a presença dele, a presença dos seus santos. Porque quando nós sabemos o valor de algo na nossa vida, seja material, nós valorizamos. Seja espiritual, nós valorizamos. Aí ele continua dizendo, para que Deus seja honrado, para que Deus seja glorificado. Nisto, Deus é honrado, é glorificado. E assim vós sereis meus discípulos. Então ele mostra, se vós estiver de mim e eu estiver em vós, pedirei tudo o que quiser de vós será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, irmãos, guarda essa palavra, a sua felicidade é a felicidade de Deus, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo. O seu sucesso é o sucesso do reino dos céus. A sua vitória é a vitória de Deus. Convido a todos, por gentileza, para que se coloquem em pé. Nós iremos cantar o hino voltado para este momento de reunião de oração. O hino de número 176, reunidos em oração. Reunidos em oração, pedimos mais perfeição. A ti, ó Santa Vó Rosa, divina fonte de inspiração, suplicamos-te, ó Santa Vó Rosa, tua graça e tua unção, para que estejamos sempre unidos num só Espírito, num só coração. Todos poderão fazer suas orações. Amém. Nós iremos cantar o hino de número 177, com amor e reverência. Com amor e reverência, agradecemos ao nosso Deus pela Santa Rosa querida,
Agradecer a todos os nossos irmãos do coral pela apresentação nesta noite, hinos maravilhosos. Quero agradecer obreiros, diaconisa pelo trabalho prestado ao longo dessa reunião, colegas de ministério pela sua presença, a todos os membros, visitantes. Venham mais vezes, sentimos muito honrados com a sua presença. Será uma satisfação muito grande receber mais vezes a sua pessoa em nosso meio. Em nome do Santo Irmão Aldo, meu agradecimento a todos. Em sentido de reverência, iremos orar. Bendito Deus e Pai Todo-Poderoso, sabemos que precisamos da Tua graça para a nossa vida, da Tua palavra, para agirmos com lealdade, com fidelidade. Isso faz bem ao nosso espírito. Por isso, ó Pai, que nós precisamos agradecer muito mais ao Senhor por ter nos dado compreensão ou ensinamento de valor muito grande, imenso, seja por meio dos profetas, por meio de Jesus, apóstolos, e nos dias de hoje, a Santa Vó Rosa, o Consolador, o Santo Irmão Aldo, tem apresentado a sua palavra para nós. E todos que têm boa vontade, cumprem essa palavra em seu coração, é obediente, se consagra e se sente bem, porque sabe que o bom alimento para o corpo faz bem, mas também o bom alimento para a alma também é saudável. É beneficente ou beneficia o nosso coração, trazendo a tranquilidade, a certeza de nossa caminhada ao Teu reino. Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, peço neste momento a esses nomes que estão nessa caixa de pedido de oração, que eles possam se valer, ter a sua proteção, a Tua graça, ter os seus problemas solucionados, que a vontade de Deus se cumpra na vida deles. Rogo por esta humanidade, que essas palavras cheguem, dando alento, dando a essas pessoas esta paz verdadeira do Teu reino. Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, quero rogar àqueles que por motivo muito justo não pôde aqui estar, que Tua graça, que Tua bênção também alcance essas pessoas e a todos esses que vieram para esta reunião, demonstrando a sua dedicação, até mesmo a sua fidelidade e lealdade em estar aqui, presente, para louvar, glorificar, seja por meio de hinos, por meio do bom comportamento, mas agora eles vão para seus lares. Que a Senhora, juntamente com nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, envie santos e anjos para guardar eles, amparar, livrar de todo mal e perigo, e dar a ele toda a bem-aventurança do reino dos céus, e na certeza que enviará anjo, abençoará cada um de seus filhos, eles terão a felicidade em sua vida. Queremos agradecer ao Santa Vó Rosa de coração, também a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, ao Santo Irmão Aldo, a Deus nosso Pai, Jesus nosso Senhor, e ao Espírito Santo e a todo o poder celestial. Amém.